Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é dia 14 de setembro, segunda-feira. Vamos às nossas atividades de hoje? Começando com português. Olha só, nós vamos começar com a tirinha, tá? Da Leloca, tá joia? Primeiramente, a gente vai ler, né? Primeiramente, a gente vai se divertir, né? Com essa tirinha, porque a função da tirinha, das histórias em quadrinhos, é a diversão, né? São feitas em quadrinhos, né? E as falas estão nos balãozinhos. A historinha de hoje é a evolução do transporte. Vamos lá, então? Quando eu tinha 3 anos, eu andava de velocípede. Hoje, eu ando de bicicleta. Quando eu tiver 15 anos, como andarei? Com o trânsito do jeito que tá, você andará a pé. Né? Coisas absurdas vão acontecer. Vamos lá, então. De acordo com esse texto, o personagem estava pensando somente no passado, somente no presente, somente no futuro ou nos três, no passado, no presente e no futuro. Vamos pensar, ó. Quando eu tinha 3 anos, então ele está pensando no passado dele. Hoje, agora, no presente, eu ando de bicicleta. Então, tá pensando no agora. Quando eu tiver 15 anos, né? Então, no futuro. Então, a gente vê que é o passado, o presente e o futuro, ok? No último quadrinho, o que a personagem quis dizer sobre o trânsito? Olha só, que o trânsito vai estar mais ou menos, que no futuro o trânsito estará muito pior, que no futuro o trânsito pode melhorar, ou, né, que o trânsito já foi bom, né? Para ela dizer, ó, no futuro você vai andar a pé, né? Se o trânsito estiver do jeito que está, veja bem, para a cobrinha ter pés, é que no futuro a situação vai estar crítica, né? Então, no futuro vai estar muito pior, né? Andava de velocípede, de bicicleta e no futuro vai andar a pé. Não é isso? Não vai ter mais espaço nenhum. Em que modo estão os verbos ando e andava? Olha só. Lembra que a tia Lúcia falou para vocês que a gente tem 3 modos? O modo indicativo, que é a certeza, o modo subjuntivo, que é o da dúvida, do desejo, né? Que eu não tenho certeza, do se. E o modo imperativo, que é aquele da ordem, né? Então, ali não teve ordem, é isso? Verbos ando e andava. Vamos lá. O ando está aqui, ó. Ando. E o andava está aqui, certo? Então, ó, aqui ele não tem dúvida nenhuma do que ele está falando, tá certo? Ele não tem nenhuma dúvida do que ele diz ali, né? Quando eu tinha 3 anos, eu andava de velocípede e ponto. Hoje eu ando de bicicleta, então não tem dúvida ali. Não tem nenhuma ordem, então em que modo está? Né? Não está no infinitivo, porque não é andar, né? Então, olha só. A gente consegue perceber que os verbos estão no modo indicativo, né? Que não tem dúvida. Depois, ele diz assim, ó. Em que tempo estão os verbos andarei e andará? Então, vamos lá. Andarei e andará. Ó. Quando eu tinha 3 anos, eu andava de velocípede. Hoje eu ando de bicicleta. Quando eu tiver 15 anos, como andarei? Com o trânsito do jeito que tá, você andará a pé, né? Então, eles colocam aqui como algo certo, né? Como eu andarei? Aí ela responde, eu andarei a pé. Então, não vai ter dúvida. Se continuar do jeito que está,
não vai ter dúvida, né, que eu andarei a pé, que você andará a pé. Então, aqui nós temos o futuro do indicativo, tá bom? Depois, nós vemos lá. No primeiro quadrinho, o verbo ter está. Então, pessoal, olha só, é interessante a gente observar o seguinte. Quando eu falo em pretérito perfeito, foi aquilo que já tinha acabado, né? Então, quando eu tive, seria o pretérito perfeito. Eu tive. Aqui ele não fala eu tive. Eu sei que é passado, mas não é o pretérito perfeito, né? Tinha é um pretérito imperfeito, tá? O pretérito mais que perfeito seria o tivera, tá? E o futuro do pretérito seria teria, tá? Então, o verbo ter, ele está aqui, ó. Quando eu tinha, então, é um pretérito porque é passado. Ou ele é perfeito, que ele ficaria tive, ou é imperfeito, tinha, que é o nosso caso, ou mais que perfeito, tivera. Então, aqui é o pretérito perfeito, certo? Depois, pretérito perfeito do indicativo, tá certo? No terceiro quadrinho, o verbo ter dá ideia de. No terceiro quadrinho, vamos lá. 1, 2, 3. O verbo ter. Quando eu tiver, né? Quando eu tiver 15 anos, como eu andarei? Né? Então, é passado? Não. É presente? Também não. Ele fala quando eu tiver, né? Então, é o quê? Da ideia de futuro, tá? Tudo bem aqui? Não se preocupem por enquanto se vocês estiverem assim, eu não tô entendendo, como assim? Pretérito perfeito, imperfeito. Vai observando as explicações da tia Lúcia, que assim vocês vão tendo uma visão um pouco mais clara, até a gente chegar mesmo nessa parte onde a gente vai ter que decorar. Por enquanto, eu quero que vocês entendam, tá? Parece complicado, mas daqui a pouco vai ficar mais claro, tá bem? Vamos lá, então. O número 2 é mais uma tirinha da Leloca, tá? E aí diz assim, pai, eu voaria de asa delta, mas acho melhor de avião. Aí o pai, que legal. Mãe, eu escreveria um livro, mas acho melhor um conto. Olha a mãe, nem olha. Que legal. Júnior, eu construiria um castelo, mas acho melhor uma casa. E olha lá. Que legal. Né? Então, veja bem. Aqui, ele diz aqui, ele pensa, né? Ela pensa aqui. Eu faria coisas mais interessantes se eles, pelo menos, prestassem atenção em mim. Né? Então, na verdade, tá tentando puxar uma conversa, né? E um fala, que legal, o outro, que legal, o outro, que legal. Mas ninguém responde direito, né? Ninguém dá a atenção merecida, tá certo? E aí, ó, por isso o nome da tirinha, sem motivação. Porque ninguém valoriza aquilo que a Leloca tá dizendo, né? Todo mundo diz, que legal, que legal, que legal, né? Alguns nem olham para ela. Bom, de acordo com esse texto, a personagem Leloca queria construir um castelo. Será que é isso mesmo que ela queria? Voar de asa delta? Escrever um livro? Ou queria a atenção da família? Né? Então, ela queria a atenção, ela queria que alguém dissesse, nossa, que legal, como assim? Né? Quando você teve essa ideia? Né? E, no entanto, não tem jeito aqui, né? Bom, depois, os verbos destacados no texto acima estão. Então, vamos ver os verbos. Voaria, escreveria, construiria e faria, né? Então, vamos ver esses verbos
em que tempo eles estão. Então, ó, o passado, eu já falei para vocês que o passado pode ser um passado que já acabou, né? Que começou e acabou e ponto. Um passado, né, que estava acontecendo, ou duas histórias, duas situações no passado. Mas vamos ali analisando um por um e aí a gente vai comentando, tá certo? Futuro do presente. Tá, olha só. Voarei, escreverei, construirei, farei. Não. Tá no pretérito perfeito. O que seria o pretérito perfeito? O pretérito perfeito é aquilo que acabou. Voei, escrevi, construí, fiz. Não está. Futuro do pretérito: voaria, escreveria, construiria, faria. Sim, está no futuro do pretérito, né? Depois, na frase, se pelo menos prestassem atenção em mim, né? Se prestassem. Se, olha o se aqui, ó. Lembra quando a tia Lúcia fala para vocês? Olha a dúvida, né? Atenção em mim. O verbo destacado indica certeza? Não. Ordem? Também não. Conselho? Não. Uma dúvida ou incerteza? Sim, exatamente isso. Não é? Bom, agora nós seguiremos para a matemática. A matemática de hoje está bem tranquila, tá? Mas tem que ter atenção. Então, o número 1, faça os cálculos e coloque os sinais maior que é a boquinha do jacaré, e menor que, também a boquinha do jacaré, ou igual. Aonde estiver o número maior, como ele está faminto, ele vai comer o número de peixinhos onde está mais, né? Então, vou fazer o primeiro para vocês terem noção. 56 dividido por 8 dá 7, porque 7 vezes 8 é 56. Então, aqui deu 7 desse lado. 35 dividido por 7 dá 5, porque 5 vezes 7 é 35. Então, aqui deu 7 e aqui dá 5. Qual é maior? O 7. Abre o bocão do jacaré para o 7. Deu para lembrar? Ok. Número 2. Complete a sequência e marque o segredo. 100, tananã, 116, 124. Quanto aumentou do 16 para o 24? Do 116 para o 124? Aumentou 8. Então, 100 mais 8, 108. Mais 8, 116. Mais 8, 124. Mais 8, tananã. Mais 8, 140. Mais 8, mais 8, mais 8, mais 8. Então, aqui eu ponho o segredo. Mais 8. Aqui, 400 foi para o 404. Então, pulou quanto? 4. Então, 404 mais 4 dá tananã. Tananã mais 4, tananã. Tananã mais 4, 416. 416 mais 4, tananã. Mais 4, mais 4. Então, o segredo aqui é mais 4, ok? Aqui nós temos uma tabela, né? Então, são os alunos matriculados na escola. Nós temos do primeiro ano a quantidade de meninos e meninas, do segundo ano a quantidade de meninos e meninas, do terceiro ano e do quarto ano. A primeira coisa que pergunta é qual o número total de meninos. Então, vou ter que pegar os meninos do primeiro ano, do segundo, do terceiro e do quarto, somar tudo para descobrir. Depois, eu quero saber o total de meninas. Pego as meninas do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto ano, né? E vou somar, tá certo? Aí, depois, na letra B, quantas meninas tem a mais que os meninos? Então, se eu já sei a quantidade de meninas e de meninos, eu vou achar a diferença. Lembra a diferença? Quantos a mais, quantos a menos? É uma subtração. Depois, na letra C, quantos alunos tem no quarto ano? Então, o quarto ano é aqui, ó. 95 meninos e 87 meninas. O total de crianças, quanto que vai dar? A letra D, qual a diferença entre o número de alunos do primeiro ano e do quarto ano? Então, ó, do primeiro ano está aqui, do quarto ano está aqui. Descobre o total de alunos, meninos e meninas do primeiro ano. Descobre o total de alunos, meninos e meninas do quarto ano.
E depois vocês vão ver a diferença, tá? Do total de crianças do 1º e do 4º ano, tá bem? Aqui a gente vai caprichar na simetria. Gostei muito da semana passada que vocês fizeram. Fizeram com bastante capricho. Tem alguns que eu não vi ainda porque não me mandaram, né? Vão mandando que eu quero ver. E nós vamos já dar seguimento na nossa aula com ciências, tá certo? Então, peguem aí o livro Buriti Mais Ciências, tá? Nas páginas 90 a 96 que a gente vai usá-lo, ok? Então, até daqui a pouquinho.